obrigada, Anistela, por ter vindo. É uma honra participar aqui com vocês de um evento que homenageia as mulheres. Isso é muito importante para a gente ter tantas pessoas, tantas mulheres tão importantes juntas aqui. E tantos homens também, né, Camila? Não é um evento só de mulheres, mas de tantos homens também. Esse painel TMC Conecta, ele é muito importante porque tem a Anistela Haddad aqui com a gente, secretária de Informação e Direito Digital do Ministério da Saúde, correto? Anistela, eu queria começar te perguntando como que a sociedade pode estimular a participação de mulheres na política, porque hoje nós somos 53% nas eleições. As eleitoras somam 53%. No entanto, na hora da gente sentar na cadeira lá no Congresso, nós somos só 18%. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Com certeza, né? Eu acho que a gente vem melhorando de geração para geração, né? Acho que a gente tem que fazer aqui uma homenagem, um reconhecimento a muitas mulheres que foram vindo e quebrando muitas barreiras e superando muitas barreiras para a gente chegar até aqui, mas certamente a gente ainda tem muito para avançar, né? Agora, você se considera otimista em relação a uma equidade na política ou a gente vai precisar caminhar muito? Olha, eu me considero otimista. Quando eu olho, vamos dizer, uma geração atrás, para a minha geração, para a geração da minha filha, eu vejo hoje as mulheres muito mais atentas e os homens também. Eu acho que a gente está conseguindo sensibilizar muitos homens para a importância da gente estar atento, porque é uma coisa estrutural, né? E eu queria mencionar iniciativas como essa, que Camila Camargo, Aninha e todo o Grupo Esfera tem promovido, né, o Mulheres Exponenciais. Eu acho que é uma iniciativa maravilhosa, porque traz à luz, traz a visibilidade, coloca na agenda o tema das trajetórias femininas, que por muito tempo não deixaram de acontecer, mas foram silenciadas, né? Então, eu esqueci o nome dela agora, mas eu sei de uma jornalista que dedicou o seu trabalho a pesquisar na história mulheres que fizeram a diferença, que fizeram muitas superações, mas que as histórias não foram contadas, ou às vezes elas são contadas por uma outra ótica que não é a da mulher. Então, eu gosto muito de ler livros escritos por mulheres, de ver filmes de cineastas mulheres, porque não é uma competição, mas é porque traz um lado e um olhar e uma narrativa que, por muito tempo, a gente não teve a oportunidade de trazer à luz. Ana, o Instituto Esfera fez um estudo, agora é um estudo inédito, que fala do impacto da produção das mulheres no climatério e na menopausa em relação à economia, e dá um impacto aqui de 2 bilhões por ano no Brasil. Você acha que falta uma atenção maior para a saúde de nós mulheres, ainda mais nesse tema, que ainda é um tabu também, o climatério e a menopausa? Olha, eu acho que ele ainda é, mas eu acho que vem um movimento de mudança nessa direção, né? Hoje, a longevidade ela está se ampliando, a gente está vivendo mais graças a boas condições de saúde, de promoção, de prevenção. E, com isso, essas questões das fases e do ciclo de vida feminino também se recoloca numa outra direcionalidade. Recentemente, nós tivemos um fórum de mulheres criado pelo Ministério da Saúde, com a parceria de outros ministérios, e era interessante que o grupo que representava as mulheres na menopausa foi um dos mais ativos, um dos que mais se colocou, né? Então, eu acho que mais produziu. Exato. Eu acho que a gente está revendo um pouco esse olhar, né? E para os diferentes momentos da vida e sem diminuir a importância das várias fases que a gente passa na vida, né? Ana, falando da sua área de atuação ali dentro do Ministério, qual que deve ser o papel da inteligência artificial
que a inteligência artificial hoje a gente está usando para tudo. Qual que é o papel dessas novas tecnologias que vão beneficiar as pessoas? Olha, a inteligência artificial hoje ela tem uma transversalidade total, né? Nós estamos imersos nesse mundo cognitivo, né? Digital e cognitivo. Eu acho que o que a gente vem trabalhando muito e alinhado e orientado com o movimento que é do governo como um todo, né? O governo aí do presidente Lula e com uma coordenação da Casa Civil, está aqui, acho que a Miriam Belchior está aqui conosco, então, aí nos liderando nesse processo. E na saúde, a gente tem muitas aplicações da inteligência artificial no diagnóstico clínico, no apoio à tomada de decisão, no diagnóstico por imagens, na vigilância em saúde. A gente tem usado amplamente para muitas questões. E o importante é a gente estar atento a como ela funciona, e hoje as coisas estão avançando muito rápido, para trazer um olhar crítico e poder fazer com que esse uso seja a favor, e prevenindo, né, o uso ético e prevenindo os possíveis efeitos colaterais, por exemplo, de vieses algoritmos, da proteção de dados sensíveis, como são os dados de saúde. Então, tem uma série de cuidados que a gente tem que ter. Eu vou citar um exemplo muito interessante do que a gente vem trabalhando. Um deles é a questão do prontuário falado. Então, por exemplo, numa consulta, e principalmente numa teleconsulta, que você precisa manter o olhar e conversar com o paciente. Muitas vezes o profissional perde muito tempo fazendo os registros e a documentação. Então, hoje, com a IA generativa, a gente pode fazer a IA faz a transcrição da consulta. Além de transcrever, ela transforma todas essas informações não estruturadas, classifica nos principais tipos de informação que a gente precisa e já coloca dentro do prontuário. Então, a reutilização dessas informações depois, ela fica muito facilitada quando você vai consultar esse histórico clínico para tomadas de decisão futura. E você ganha mais tempo para a sua interação direta com o paciente. Então, esse, vamos dizer, é um uso positivo que você pode fazer. E esses dados ficam armazenados onde? Esse é um cuidado que a gente vem tomando e é uma orientação do governo hoje federal, da gente trabalhar nas nuvens de governo, e nós estamos transitando toda a nossa infraestrutura de dados e tecnológica para espaços seguros e caminhando na direção de uma soberania digital, que é aquilo que a gente tem que procurar dentro do processo de transformação digital. Ana, o que já foi feito e o que ainda precisa fazer para a gente poder avançar nessa área? Você diz da transformação digital? Isso, na saúde. Na saúde, a gente está fazendo muita coisa. A gente tem hoje uma plataforma de interoperabilidade, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, e que dissemina os dados de saúde de 3 formas muito estratégicas. Uma é para o cidadão, a comunicação direta com o cidadão. Os dados de saúde do cidadão, hoje, ele acompanha os seus próprios dados no Meu SUS Digital, no aplicativo do SUS. A plataforma também do profissional de saúde. Então, hoje, a gente tem 1.600.000 profissionais que trabalham no SUS, que é onde eles atendem, eles conseguem acessar o prontuário do paciente e ver o histórico clínico desse paciente, não importa onde ele foi atendido. E o SUS Digital Gestor, que traz as informações para a tomada de decisão no nível municipal, estadual, para o gestor. A gente hoje está tendo uma integração das bases de dados e uma que a gente chama data-driven, ou a saúde guiada por dados. Então, isso está bastante avançado. A gente precisa caminhar, talvez, na direção de uma soberania digital plena. A gente ainda não chegou nisso, acho que como país, né? Mas eu acho que tem um movimento grande hoje que envolve governo, que envolve a sociedade civil organizada, que envolve o setor empresarial, no sentido da gente poder fazer uma transformação digital soberana. Há um cuidado, principalmente relacionado às mulheres também? Existe esse viés também de acompanhar as mulheres e acompanhar em todo o período
da vida, seja no pré-natal, ou seja, depois que você faz 40 anos e você tem que fazer exames específicos? Sem dúvida. A política hoje de atenção integral à saúde da mulher, ela procura pensar a mulher em todo o seu ciclo de vida, né? Historicamente, já houve um período em que se focava muito no período reprodutivo da mulher, gestacional, né? E hoje não. Hoje a gente trabalha de uma forma muito mais ampliada. Um tema hoje muito caro ao presidente Lula e a todo o governo é a situação da violência contra a mulher, que é uma questão que a gente ainda precisa avançar muito e combater. E esse mês, que começa agora como o mês da mulher, a gente tem aí um conjunto de ações amplo do Ministério das Mulheres, a ministra Márcia Lopes, como também o Ministério da Saúde. Amanhã, no Conselhão, vai trazer aí uma apresentação ampla de uma série de ações voltadas para as políticas para as mulheres. O que está acontecendo? A gente tem visto tantas coisas absurdas em relação às mulheres. A gente nós estamos mais corajosas ou nós estamos sofrendo mais violência? Eu acho que tem um duplo movimento, quer dizer, eu não sou a pessoa talvez mais... não é meu campo de pesquisa esse, e eu vou falar aqui mais de uma impressão do que de uma questão que eu baseio em alguma evidência. Mas eu acho que, na medida em que a sociedade avança e faz movimentos progressistas, tem uma parte da sociedade que se ressente e quase que puxa o processo para trás. Então, eu acho que tem forças da sociedade que estão em disputa, né? Mas que eu acho que a gente não pode retroceder. Eu acho que é ali que é o momento que a gente tem que ter firmeza e continuar dando esses passos firmemente na direção de uma emancipação, de uma sociedade mais justa, mais equânime, tanto na questão de gênero quanto de raça e de todo tipo de discriminação. Porque uma sociedade mais diversa, ela é mais rica, ela ganha, e quando a gente respeita os espaços de cada um, essa sociedade mais plural, ela também vai avançar com muito mais saúde, com muito mais equilíbrio. Ana Estela Haddad, muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes. Muito obrigada, eu que agradeço. E parabéns ao Grupo Esfera e a todas as mulheres hoje que estão sendo especialmente homenageadas com muito... Obrigada. Uma salva de palmas. Obrigada.